Olá pessoal, meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo vou falar sobre JOption Penny, que são as caixas de diálogos que usamos no Swing, na programação desktop em Java. Tá? Então, para começar, vamos ver quatro tipos, né, de JOption Penny, que é o de mensagem, de confirmação, o de opções e o de inserção. Com esses quatro tipos, a gente consegue fazer diversas interações com os usuários, né, para ele confirmar alguma informação, para ele receber um aviso, para ele imputar algum dado. Tá? Então a gente vai começar brincando com esses quatro tipos. Então eu criei aqui um projeto, né, simples, não tem nada nele, e vou criar aqui um JFrame. Então vou criar aqui nos pacotes de código-fonte novo form JFrame, que vai ser a minha janela, né? Eu vou colocar ela de exemplo diálogo, que são as caixas de diálogo, e um pacote para guardar os dados, os arquivos, né? Bom, tenho aqui então um JFrame, não tem nada demais nele, né? Vou criar um botão só para usar para fazer a abertura das caixas de diálogo, tá? Então ele simplesmente vai servir para acionar a caixa de diálogo. Vou chamar ele de abrir. Dentro do meu código, do meu botão, o que eu vou fazer aqui, né? Primeiro, vou começar mostrando as mensagens, os diálogos de mensagem. Para isso a gente vai usar um JOptionPenny, que é a classe que trabalha com essas caixas de diálogo, e elas possuem diversos métodos, né? Então eu posso vir aqui abrir um confirm dialog, o input dialog, que é a caixa de entrada, o interno confirm dialog, que ele abre internamente nessa caixa de diálogo, né? O que eu vou mexer agora vai ser esse message dialog, que é uma mensagem informativa para o usuário. E aí temos aqui três implementações diferentes, né? Qual dessas implementações usar? Basicamente, a diferença entre uma implementação para outra é o visual do que você vai ter de informação que você vai poder mostrar para o usuário, né? Olha só, vou criar uma aqui e ela vai fazer o seguinte, ó. Vou falar parâmetro por parâmetro. O primeiro parâmetro que ela recebe chama Parent Component, ou seja, qual é o componente pai, né? Onde está essa caixa de diálogo. Então eu quero falar que essa caixa de diálogo está nesse JFrame, então ela teria que abrir dentro desse JFrame, dentro que eu digo assim, na mesma área, né? Então você vem aqui e coloca diz, para falar que é para abrir nessa mesma área. Se você não tem exatamente um JFrame por trás, ou não quer escolher onde que ele tem que abrir, você pode vir aqui e colocar um nulo, que ele também vai funcionar. Tá? Então eu vou usar o diz aqui, e aí eu mostro qual que é o resultado daqui também. Depois a gente tem um objeto que é a mensagem. Qual é o texto que a gente quer informar para o usuário? Vou colocar uma mensagem de bem-vindo. É uma string com o texto que você quer. O terceiro parâmetro é o título dessa mensagem. Olá, caixas de diálogo. Tá? Esse é o título da minha mensagem. Quarto parâmetro é um int, né? Aqui não está aparecendo o nome completo, mas é um inteiro que representa qual é esse tipo dessa mensagem, né? Então eu vou usar aqui o JOptionPenny e ele tem alguns tipos para mim. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o de information, que é o tipo que manda uma mensagem de informação. O quinto parâmetro aqui, ele é um ícone. Às vezes você tem um ícone seu, um ícone personalizado que você vai usar nas suas mensagens, e aí você pode vir aqui e especificar o seu icon, né, e ele vai mostrar essa mensagem na tela. Eu vou fazer um exemplo sem, né, só para a gente ver o que ele vai mostrar aqui. Então, olha só, passei quatro parâmetros. O primeiro parâmetro é o diz, para falar para abrir essa caixa de mensagem nessa tela. O segundo parâmetro é a mensagem que essa caixa de diálogo possui. O terceiro parâmetro é o nome é o título, né, dessa caixa de diálogo. Quarto parâmetro é o tipo de informação que você quer mandar para o usuário. No caso, eu quero mandar uma informação de mensagem, né? Então, vamos executar aqui o projeto. Ele abriu essa caixa dessa janela do JFrame. Quando clicar no abrir, ele aparece lá a caixa de diálogo que eu coloquei, né? Então, notem aqui a mensagem,
o título, né? E aqui tem um ícone que é o ícone da informação, né? No caso que é o tipo de mensagem que eu quero mandar. Então se eu coloco, dependendo do tipo, eu posso falar que é um aviso, posso falar que é um erro, esse ícone é um ícone diferente, tá? Agora notem o que eu quis dizer do diz, né? Para falar que essa mensagem pertence a essa janela que está atrás dele, né? Notem que a mensagem abriu bem no meio da janela, não foi no meio da minha tela, né? Foi bem no meio dessa janela de trás, né? Então, se eu vier aqui fechar e jogar a janela para cima, clicar no abrir, notem que o ícone continua aparecendo bem no meio da tela, né? Agora vou voltar lá e vou colocar um nulo no lugar, para vocês verem a diferença. Então, nulo, né, no tipo não, onde essa mensagem tem que abrir, né? Então, vou executar de novo meu projeto. Então notem que minha janela está aqui, vou clicar no abrir e olha só onde é que abre minha caixa de diálogo. Aí sim ele vai abrir bem no meio da sua tela. E às vezes não é isso que você quer, não é esse efeito, né? Porque você vê, ele fica meio fora da onde a janela dele está, né? Então eu costumo usar o diz sempre, né, para falar que tem que abrir em cima da janela que ele está atualmente usando, né? Então, fechando aqui, esse é o exemplo da mensagem, tá? Então, vou deixar aqui com o diz. Então, abrir mensagem. Muda só um detalhe agora nela. Então, imagina só o seguinte, que eu não quero fazer um tipo de mensagem de informação, tá? Eu tenho alguns outros tipos de mensagem. Eu posso, por exemplo, usar uma mensagem de erro, ou aqui eu tenho uma mensagem de aviso, que é o warning message, e temos a mensagem de erro, que é o error message, tá? Então, digamos que eu quero fazer que é uma mensagem de erro, tá? Aí eu vou dar um título aqui para ele. Ups, aconteceu um erro. Não use mensagem desse gênero, né, meu? Você vai colocar a mensagem pro cara falando que aconteceu alguma coisa, você tem que falar o que aconteceu, né? Mas, só para exemplificar aqui. Então, olha só agora o ícone. Ele usa o ícone de erro, né? Para você falar que alguma coisa deu errada. Aí você vem aqui e apresenta uma mensagem para a pessoa. Olha, aconteceu tal coisa enquanto você estava usando o programa, né? Então, a gente tem que tentar arrumar alguma coisa assim. Você tem que dar uma forma de você avisar para o usuário o que é aquele erro lá, né? E o último que eu quero mostrar aqui é o warning, que é a de mensagem, warning message. Por exemplo, esta operação não será desfeita. Então, é um aviso para o cara. Tem certeza que você quer fazer isso? Então vamos ver como é que acontece. A do warning. Olha só, ele muda só o íconezinho aqui de warning para você. O resto é a mesma coisa. E esses ícones vão mudar de sistema operacional para sistema operacional, tá? A ideia é que os ícones representem a mesma coisa, mas cada sistema operacional tem um ícone diferente aí que ele vai te aparecer. Então se você executar esse mesmo comando aqui, mesmo código no Linux, vocês vão ver que vai aparecer um ícone diferente. Se executar no Windows, vai aparecer um ícone um pouquinho diferente, mas a ideia do ícone vai ser sempre a mesma. Falar que é um aviso, falar que é um erro, falar que é uma informação, tá ok? Vou fazer agora uma outra caixa de mensagem, né? Vou deixar essa mensagem aqui também e vou criar uma nova. Vou criar um outro botão, só para a gente ver um outro. Abrir. Agora o que eu vou mostrar chama confirmação. Então ele vai mostrar uma mensagem de confirmação. Então, jOptionPenny, ponto, show confirm dialog. Da mesma forma, temos diversos tipos de componentes, né? Notem aqui, conforme você vai usando, né, a mensagem, ele vai te falando quais são os parâmetros e ele te dá uma explicação em inglês aqui do que é cada parâmetro, como usar, né, cada um desses métodos, para você poder escolher qual que você quiser, tá? Então vou usar esse terceiro aqui, porque o último ele tem a opção de trazer também um ícone e eu não tenho um ícone agora, tá? Então vou usar essa opção. Então primeira opção, diz, para falar que ele tem que abrir em cima dessa janela, né? Segunda opção, qual é a mensagem, né? Aqui eu estou querendo fazer uma mensagem de confirmação. Então eu vou fazer um exemplo assim, deseja remover tal coisa? Deseja remover o item?
Então, uma pergunta que eu vou fazer para ele, né? Porque ele vai confirmar se ele deseja ou não, né? Então, aqui a gente tem a mensagem aqui, remover item. Esse daqui é o título da mensagem. Depois, a gente vai passar um parâmetro que é o tipo das opções, né, que esse cara vai ter. Então, basicamente a gente vai ter 3 tipos de opções. Que OK Option, OK Cancel Option e o Yes No Option. Na verdade você pode ter Yes No Cancel Option ou Yes Option apenas. Vou pegar esse daqui, Yes No, porque ele vai aparecer aquela mensagem de sim ou não. Tá? Então Yes No Option. O terceiro parâmetro que eu tenho aqui é o tipo da mensagem, né? Então eu vou colocar uma mensagem de aviso aqui, um JOptionPen, mesmo message, desculpa, o mesmo warning message que a gente usou no anterior, né? E ponto e vírgula, pronto. Essa é a minha caixa de mensagem. Então ele vai perguntar, deseja remover o item? Né? Então vai ter o título, chamado remover item. A pergunta tem as opções yes e no, né? E aqui eu tenho o tipo da mensagem. Então vamos executar. Então, abrir confirmação. Olha lá, deseja remover o item, né? Então a minha mensagem, meu campo de aviso e o título dessa mensagem. Então eu posso escolher não ou sim, tá? Aí eu posso vir aqui e escolher a opção e aí com essa opção fazer alguma coisa conforme ele clicar. Então, por exemplo, como é que eu pego qual é a opção que o usuário digitou, né? Esse show confirm dialog, ele vai te devolver como retorno um tipo inteiro, tá? Então ele devolve um int. Esse int é a opção que a pessoa escolheu, né? Então, vou colocar aqui um int opção. E aí vamos fazer um alerta para mostrar. A opção escolhida foi a 1 ou a 2, né? Na verdade, isso aqui ele vai devolver 0, 1, 2, 3, né? Então, JOptionPen, show message dialog, opção escolhida, mais opção, tá? Então eu estou usando agora o message dialog e eu só passei esses dois parâmetros. É uma mensagem rápida que a gente vai criar aqui. Então olha só a saída. Confirmar não ou sim. Então eu vou colocar o sim. Aí ele fala, ó, a mensagem escolhida foi a 0, né? Vamos de novo. Não, a mensagem escolhida foi a 1. Então a gente sabe se ele escolheu o sim ou se ele escolheu um não, tá? Então o que eu posso fazer com isso daqui? Eu posso fazer, por exemplo, um if. Se a opção for igual a 0, significa que ele escolheu o sim, né? Então posso falar assim, uma mensagem para ele. Show message dialog item removido. Tá ok? E se ele escolheu o não, eu não vou apresentar nenhuma mensagem para ele. Na prática, isso daqui, se ele escolhesse o sim, eu iria até o banco de dados, removeria o item que ele pediu para remover, ou desativaria ele, alguma coisa do gênero, e apresentaria uma mensagem falando que foi feita com sucesso, né? Então, vou tirar essa opção daqui para ele não abrir. Vamos executar novamente. Abrir confirmação. Deseja remover o item? Sim. Item removido. Ok. Abrir confirmação de novo. Deseja remover o item? Agora não. Então ele não vai fazer nada. Simplesmente vai fechar. Tá? Então esse é o exemplo de mensagens de confirmação. Tá? Então a gente pode perguntar para o usuário o que ele quer fazer. Tá? Agora mudando só um pouquinho, olha só o que eu quero mostrar aqui. Quando eu abrir esse Yes No Option, eu tenho outras opções. Né? Então, por exemplo, Yes No, yes, no Cancel. Qual que é a diferença do Yes No Cancel? Abrir confirmação, ele aparece agora o botão de cancelar. Né? Então o cara, eu acho que essa opção é meio pro indeciso, né? Ele não sabe nem entre o não e entre o cancelar aqui, né? Então eu não costumo usar porque eu acho que isso daqui acaba atrapalhando, mas a gente tem essa opção de falar que o cara quer cancelar a operação toda, né, que ele está fazendo. Ou você pode simplesmente colocar aqui a opção Yes Cancel. Opa, desculpa, OK Cancel. Tá? Então você tem essa outra opção, OK e cancelar. Mesma coisa, abrir confirmação, ele só vai aparecer essas duas mensagens, OK e cancelar. Se ele clicar no OK, significa que foi um sim, né? E aí ele aparece lá, o item removido. Se ele clicar no cancelar, significa que foi um não, tá? A ideia é a mesma.
Só que o que muda aqui é a mensagem, o tipo de texto que ele vai ver. Tá? Eu normalmente costumo usar aqui só o yes, no option. Eu acho esse o mais fácil assim, para o usuário entender o que ele quer fazer. Se ele quer realmente cancelar, se ele quer remover, se ele não quer. Mas isso daqui vai variar muito de acordo com a pergunta que você faz. Né? O que você quer fazer? É essa pergunta aqui que vai ser assim, o que vai te chamar a escolher quais opções a pessoa vai ter. Se vai ser o sim ou não, se vai ser o ok ou cancelar. Tá? Então eu acho que o que vale mesmo é você dar uma olhada em que tipo de mensagem que você quer passar para o usuário final. E aí, conforme você pega essa mensagem do que ele digitou, né, você faz uma tratativa para a opção dele. Lembrando, minha tratativa foi apenas mostrar essa mensagem, mas eu poderia ter ido até o banco de dados e apagado o registro, né, desse cara agora. Né? Ou poderia ter feito uma outra opção. Por exemplo, deseja abrir essa tela, aí ele vai lá e abre. Deseja alterar esse item, ele vai lá e altera, alguma coisa do gênero. Uma outra coisa é que o usuário também não gosta de ficar clicando muito nessas mensagens de confirmação. Elas são boas para informar, mas usar com exagero também o usuário vai reclamar do seu projeto. Terceira caixa de diálogo que eu quero mostrar, ela se chama inserção. Vamos lá. Então, agora o que eu vou fazer? Vou usar aqui o JOptionPenny, né? E eu vou usar o Show Insert Dialog. Novamente, temos diversos tipos de Insert Dialog, dependendo muito do que você quer mostrar para o usuário no final. Tá? Vou usar um mais simples de todo, que é o da mensagem aqui. Eu vou passar simplesmente uma mensagem. Então vou perguntar para ele, qual o seu nome? Simples assim. Então vamos executar aqui e ver o que acontece. Então, abrir inserção e ele vai lá e perguntar para o cara, qual o seu nome? Né? Então, Rafael, ok, fechou. Tá? Notem que como eu não formei o diz lá, ele aparece bem no meio da minha tela. Né? Então, vamos usar um melhorzinho aqui. Diz, pronto. Por que eu sei? Porque eu sei que tem várias opções aqui diferentes, né? E eu sei que tinha esse diz que recebe qual que é a mensagem que eu tenho, né? Então, você tem, por exemplo, esse daqui que é um bem completo. Ele é a mensagem que você quer informar, o título da mensagem e o tipo da mensagem, né? Você tem esse outro que ele fala qual que é o valor inicial da seleção, né? Do item que vai estar lá selecionado, qual que é a mensagem, tá? Então você consegue vir aqui e personalizar. Bom, agora o que importa aqui, né? O input da log, se vocês notarem, eu abri uma caixinha de diálogo onde a pessoa digita alguma coisa, né? Então, quando ela digita alguma coisa, esse item, né, ele devolve, esse método, ele devolve uma string, que é o que a pessoa digitou. Então, eu posso vir aqui e guardar o nome que a pessoa digitou. No caso, é um nome porque eu pedi para ela digitar o nome dela, mas eu poderia ter pedido alguma outra informação, por exemplo, uma senha. Digite sua senha para continuar a executar essa operação, ou para remover esse item, né, ou para permitir dar o desconto da pessoa, digite a senha do administrador, alguma coisa do gênero. Tá? Então o cara vai lá, digita uma informação, dá um ok e fecha. Bom, então eu coloquei aqui esse nome, né? Então eu vou mostrar para ele qual foi o nome que ele digitou. Então eu vou fazer um JOptionPenny, ponto, show message dialog, e aí eu vou falar para ele, olha, o nome, olá, com o nome dele, olá fulano. Tá? A tratativa que você vai dar para essa resposta aí vai muito de projeto para projeto, do que você precisa fazer. A ideia que eu quero mostrar é que você saiba que dá para você executar esse tipo de opção, né? Esse tipo de operação. Então, executando novamente, abrir inserção. Então, qual o seu nome? Rafael. Olá, Rafael. Tá? Então aí a gente brinca à vontade aí com esses tipos de mensagem que a gente tem. Última mensagem, a caixa de diálogo, a última caixa de diálogo que eu quero mostrar para vocês, né? Então vou colocar mais uma aqui. Ela se chama opção. Abrir opção. Pronto. Então, JOptionPenny,
Todos eles estão no option pane, né? Show option dialog, tá? Então esse daqui só tem uma opção de fazer implementar ele. Basicamente, como é que ele vai funcionar? Primeiro, a gente tem o componente py, temos a mensagem, o título, o tipo de opção. Aí a gente vai ter agora um inteiro, que é o message type, né? Um ícone, né? Então você pode ter um ícone ou não. No caso eu não tenho, então eu vou passar um nulo aqui para o ícone. Eu vou ter aqui quais são as opções, né? E qual é a opção inicial que ele vai aparecer selecionada, né? Então o que é essas opções, né? Então eu preciso fazer uma lista de opções que a pessoa tem. Então olha só como é que vai ficar aqui meu código. Então o diz, né? Depois eu vou falar qual que é a mensagem. Então vou perguntar, por exemplo, quem vai na balada. Aí depois eu vou informar aqui qual que é o título. Então vou chamar de pergunta aqui o meu título. Aqui eu vou falar qual é o tipo de opção que ele vai ter. Tá? O JOption type. JOption type não, desculpa, JOption pane, e ele tem um tipo de mensagem aqui. Que eu vou usar aquela yes, no option. Tá? A opção de sim, não. Mas a gente vai ver que esse yes, no option eu vou personalizar ele, né? Depois temos o parâmetro que a gente informa qual é o tipo de mensagem. Então, no caso, eu vou usar aqui uma question message para falar que é uma mensagem de pergunta. Depois temos lá o ícone, que eu falei que eu ia deixar nulo, né? E a última opção. Espera aí que a gente já volta nela. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui. Pronto. Temos agora o tipo de opção, que vai ser as opções que a pessoa vai poder escolher. Tá? E eu vou falar que a primeira que ela vai manter aparentemente selecionada vai ser o 0. Então, o que é esses tipos de mensagens aí que a pessoa tem? É os botões que vai aparecer, que a pessoa vai poder escolher. Tá? Então eu vou fazer alguma coisa assim. Vou criar aqui um objeto. Na verdade eu vou criar um objeto, um vetor, né? Vou chamar esse vetor de respostas. Essas respostas seriam os botões. Então vou colocar aqui respostas no lugar. E agora eu vou criar um vetor com as respostas possíveis. Tá? New string, meu novo vetor de strings, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um vetor de strings, né? Para guardar aqui nos objetos de resposta. Na verdade, eu poderia vir aqui e colocar isso aqui como string também, que vai funcionar, tá? Eu acho que fica até melhor do que usar o object propriamente dito. Então, nesses strings, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro botão vai ser vou. Segundo botão vai ser não vou. E o terceiro botão vai ser o talvez, tá? Essas são as 3 respostas que a pessoa vai poder dar, né, nessa mensagem. Então olha só, vamos executar aqui o projeto, abrir a opção, então lá, talvez, não vou e vou. Tá? Ele sempre mostra aqui o invertido, mas isso vai depender do sistema operacional também. Às vezes ele vai mostrar na ordem que você salvou, vou, não vou e talvez. Tá? Mas aqui no Mac ele está mostrando dessa forma. E aqui está o question, né, a pergunta, né, que você quer fazer. E aí a pessoa vai clicar e vai escolher qual opção que ela tem, vou, não vou ou talvez. Tá? Então, vamos tratar agora essa resposta. O JOption pane, desculpa, o ShowOption dialog, né, ele devolve aqui um inteiro, que é a opção que a pessoa escolheu. Então, int opção, e aí agora eu vou ter que escolher o que eu vou fazer com essa opção. Né? Então, eu vou fazer aqui um switch. Se a opção, né, que a pessoa escolheu, se for 0, então, ou seja, ela marcou a opção 0, significa que ela vai. Né? Então é o vou. Então vou colocar aqui um JOption pane, show message dialog. Aí ele vai mostrar uma mensagem quando a pessoa falar que ela vai. Aí você fala, legal, nos encontramos lá. Tá? Essa vai ser o caso a pessoa fala que vai. Então, fez um case e coloca um break. Vamos lá. Caso 1. O caso 1 é a pessoa falar que não vai. Então, JOption pane, ponto, show message dialog, diz, ponto,
beleza. Então você manda só um beleza pro cara, aí ele faz o que ele quiser. E aí, break. E a terceira opção é o caso 2. O caso 2 é, é a última opção aqui no caso, que é o talvez, né? Então, talvez, jOptionPane, ponto, show message dialog, diz, ponto, ok, pensa aí. Pronto. Essas são as mensagens que eu vou mandar para a pessoa. Agora, se eu tivesse uma quarta mensagem, né, aqui, se eu colocasse no vetor de respostas mais alguns itens, eu posso vir aqui e colocando os cases. Vou colocando os cases, case 3, case 4, conforme for precisando, tá? No caso aqui eu só tenho essas três. Então, play, abrir opção. Quem vai na balada? Vou. Legal, nos encontramos lá. Ok. Abrir opção. Não vou. Beleza. Ok. Abrir opção. Talvez. Ok, pensa aí. Tá? Então essas são as interações que a gente vai ter. E isso é a forma que a gente usa para trabalhar com essas caixas de diálogo. Tá? A gente tem outras aqui, né? Se você vir aqui no código, depois do jOptionPane e dar um Ctrl espaço, você vai ver que tem outras mensagens de diálogo que eu não mostrei aqui, tá? Mas é de brincar com elas e descobrir para que cada uma delas serve. Na prática, é uma boa forma de você trabalhar com interação com o usuário. Você começa a perguntar coisas para ele, você avisa ele, né? Olha, tem certeza que você quer fazer isso? Né? São as mensagens mais para se preocupar quando o usuário erra, né, em alguma coisa, você quer evitar que ele erre. Né? Então, imagina só, a pessoa clica no botão remover e clicou no remover errado. Né? Às vezes você manda uma mensagem para ele, olha, você tem certeza? Ou você faz isso, ou você faz uma operação que desfaz, né, o que ele fez. Né? Que nem, por exemplo, quando você apaga um e-mail, tem a opção lá de desfazer. Né? Então, normalmente a gente trata das duas formas. Você pode mandar uma mensagem para ele e essa mensagem vai servir como uma forma de diálogo entre a aplicação e o usuário dela. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aí logo em seguida eu já vou começar a fazer mais alguns outros vídeos sobre swing também. Tá? Obrigado e até mais.